eu estava analisando que muitas pessoas, os relatos de pessoas que vão ao parque da Disney, não estou fazendo propaganda, tá? Mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Eles falam que lá é um lugar muito excelente. Primeiro porque eles têm uma cultura de que cliente não é cliente, cliente é convidado. Eles têm uma outra cultura de que funcionário não é funcionário, funcionário faz parte do elenco. Eles tratam tudo com tanto detalhe e perfeccionismo, que todas as pessoas que vão, eles muitas vezes não falam dos brinquedos. Se vocês conhecerem alguém que já foi, pergunta para eles. Muitas vezes o que impressiona eles não são os brinquedos, não é muitas vezes aquela estrutura grande, aquele castelo e não sei o que também impressiona muito, mas eles vivem uma experiência, porque a excelência faz essas pessoas terem uma ótima experiência. Eles se sentem parte daquilo, eles fazem parte daquela magia que a Disney propaga. E eu achei interessante porque não só o parque da Disney, mas as obras da Disney também são excelentes. Que nem, por exemplo, eu trouxe algumas aqui para vocês. Pinóquio, de 1940, foi extremamente elogiado. Porque em 1940 as animações ainda estavam dando os primeiros passos e as pessoas, era novidade, né? Não tinha essa coisa toda bem feita que nós vemos hoje, efeitos 3D, era tudo feito manualmente, e Pinóquio foi elogiado por ser um dos melhores filmes de animação de todos os tempos, com a pontuação técnica perfeita. Gente, vocês têm noção de não acharem um defeito num filme de animação de 1940? Vocês têm noção do que é isso? A câmera já era multiplano, em um desenho já era multiplano, que mostrava a animação numa profundidade real. Cada camada se movia em velocidades diferentes, ou seja, um fundo se move mais devagar que o outro, que o primeiro plano, dando uma sensação de realismo, profundidade e imersão. Animações de efeitos, foram necessários meses de dedicação da equipe para aperfeiçoar o movimento de água, fogo, fumaça e etc. Outra animação muito elogiada, que também é dessa época, é a Branca de Neve e os Sete Anões, reconhecido como um marco na história das animações, porque foi o primeiro longa-metragem de animação da Disney. Um marco na história. Outro filme mais recente, de 2010, Enrolados, tem uma crítica muito boa, porque é frequentemente elogiado por ser o filme que equilibrou a animação 3D com os efeitos clássicos 2D da Disney, e o filme Soul, que em português é Alma, que esse filme é maravilhoso, de 2020, que foi altamente elogiado por criar experiência sensorial e inventiva para tratar de questões fundamentalmente humanas, levando os que assistem a refletir profundamente sobre o sentido da vida, além de ele falar sobre a frustração de um músico e tratar de uma forma mais profunda. Esse filme é muito profundo mesmo. Ele faz a gente refletir sobre a vida, sobre um monte de coisa, sobre o sentido das coisas. E aí, gente, eu disse tudo isso aqui para vocês, porque Disney, essa excelência da Disney, só reflete quem é o autor da Disney. O Walt Disney foi um cara extremamente excelente no que fazia. Extremamente excelente. Ele não poupava esforços. Ele teve muitos fracassos, mas essa excelência dele, essa busca pela perfeição, que é a excelência, fez ele ter todo esse reconhecimento que até hoje é lembrado, e muita gente aqui gosta, eu tenho certeza, dos filmes, das animações, tem vontade de ir no parque porque é muito elogiado. E o Walt Disney oferecia ao mundo o que ele tinha de melhor. E aí, caminhando mais para frente, eu quero dizer para você, perguntar para você, o que a sua oferta fala sobre você? O que a sua oferta revela sobre você? Pergunte para você mesmo, o que a minha oferta, o que eu ofereço para outra pessoa revela sobre mim? Porque tudo é oferta, dedicação é oferta. Nós temos muitos músicos aqui, da igreja, fora da igreja, de outras denominações,
Irmãos, a sua dedicação nos ensaios, em casa, para ouvir as músicas, aquela coisa de decorar a letra, vir aqui tudo ensaiadinho, as vozes, os instrumentos, a sua dedicação é uma oferta. Mas não apenas a sua dedicação, o seu tempo é uma oferta, a sua liderança é uma oferta, e o seu interesse e palavras são parte da sua oferta também. Toda oferta é direcionada a alguém, e essas ofertas têm recompensa. Você pode repetir isso comigo? A oferta tem recompensa. A recompensa de Walt Disney foi um império, foi reconhecimento global de gerações, que detém o recorde histórico de maior número de Oscars ganhos por um indivíduo. Essa foi a recompensa desse excelente homem que fundou a Disney. E aí, gente, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Gênesis 4, versículo 3 e 4. Vou correr para ser breve com vocês, mas eu não posso deixar de dar essa palavra aqui. Gênesis 4, 3 e 4, que está escrito assim: Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste, o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Aí nós vamos voltar aqui sobre a oferta. E eu quero dizer que a oferta de Caim revelou quem era Caim. E a oferta de Abel revelou quem era Abel. Obrigado, irmão. Caim representa o tipo de pessoa que faz as coisas de qualquer jeito, sem observar os detalhes, sem ser específico e sem se preparar. Eu não sei se você é assim, eu espero que não, mas eu acho muito interessante pessoas que vivem a vida improvisando. Porque na minha vida, eu sou muito assim, detalhista. Tudo tem que ter data, tudo tem que ter horário. Eu tenho que me organizar muito bem, porque senão eu não funciono. No meu trabalho, eu tenho planilha para isso, planilha para aquilo, não sei o que lá. Eu admiro muito quem consegue viver sem todos esses detalhes, porque eu acho que é uma pessoa muito evoluída. Porque eu preciso ser muito detalhista em tudo que eu faço. Só que Caim aqui ofereceu uma oferta que revelava quem Caim era. E, provavelmente, Caim tinha o hábito de levar a vida de qualquer jeito. Porque o que você oferece, o que você faz para os outros, o que você faz para Deus, revela quem você é. E aí, entrando nesse contexto de louvor e adoração aqui, irmãos, vou ser sincero com vocês. Os irmãos que chegam na igreja e espontaneamente se entregam ao Senhor, é porque eles têm uma vida de entrega. Um irmão que não tem dificuldade de oração, é porque ele vive uma vida de oração. Talvez seja por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade, porque você não tem cultivado a adoração na sua casa. Você não tem cultivado louvor na sua casa. Comece a cultivar isso na sua casa, porque quando você chegar aqui, você não vai ficar assistindo a pessoa, nossa, interessante, como ele é intenso, como ela é intensa. Essa pessoa vive uma vida de adoração. Eu não estou falando de movimentos, mas uma vida de intimidade, que transparece em todos os lugares que vocês forem. Amém? E aí, eu quero dizer para vocês que Deus não vê como o homem vê, mas Deus valoriza também a qualidade da oferta. Há um mito no meio dos cristãos da igreja de que Deus só vê o coração. Quantos já ouviram isso? Não importa como você faça, Deus vê só o coração, a intenção do coração. Pois aqui em Gênesis 4, tem uma prova de que Deus olha para a intenção do coração e olha para a oferta. Olha aqui o que está escrito em Gênesis 4, versículo 4 e 5. No final do versículo 4 está escrito: O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Se Deus olhasse apenas o coração e não olhasse a oferta, a qualidade da oferta, o versículo seria diferente. Seria: o Senhor viu o coração de Abel. E ia acabar aí, como muitos pregam. Muitos iam dizer isso. Mas a Bíblia deixa claro que Deus olhou para Abel primeiro e depois ele olhou para a qualidade da oferta. Ele olhou para o coração de Abel e para o coração de Caim, e depois olhou para o que eles estavam oferecendo.
E aí, a Bíblia não diz, olha que interessante, gente, a gente foca muito na oferta ruim de Caim, mas a Bíblia não diz que Caim, não entra nesse detalhe de que Caim trouxe algo ruim para Deus. A Bíblia não entra nesse detalhe, ela não fala assim, Abel cultivava ali as coisas ali e pegou um alface meio murcho e levou para Deus. Pegou a couve meio estragada lá e levou para Deus, para oferecer para ele. A Bíblia não entra nesse detalhe, mas tem um detalhe muito importante de que Caim ofereceu uma parte do fruto da terra. A Bíblia fala sobre um termo, usa esse termo uma parte de uma forma muito generalizada. E aí talvez você nunca entendeu, mas Caim também pegou lá e ofereceu para Deus, por que Deus reprovou ele? Porque ele pegou algo que não tinha valor para ele. Foi nada. Ele pegou a sobra. Detalhe, gente, irmãos, prestem atenção, a Bíblia não diz que Caim pegou algo ruim, de má qualidade e entregou para Deus, mas a Bíblia diz que pegou uma parte do que ele cultivava, algo que não fazia diferença nenhuma para ele. Já Abel, a Bíblia é muito mais detalhista, fala que ele pegou das primícias, pegou o melhor que ele tinha. Abel foi excelente na sua oferta. E aí a Bíblia continua dizendo no versículo 5, mas de Caim de sua oferta, olha de novo, Deus olha para o ofertante, depois olha para a oferta, mas de Caim o ofertante, e de sua oferta, que foi o que ele ofereceu, Deus não se agradou, Caim ficou irado e fechou a cara. Porque a régua de Deus, irmãos, não é apenas a intenção do coração, mas também a dedicação. A intenção do coração é sim a régua de Deus, tá? Os irmãos que falam que Deus vê só o coração não estão tão errados. Deus olha o coração, mas Ele olha também a qualidade da oferta que nós oferecemos para Ele. Interessante notarmos também que Deus não rejeitou Caim. Deus não rejeitou Caim. Ele rejeitou o que Caim ofereceu a Deus. Lembra que eu falei que Deus olha para o ofertante e olha para a oferta? O ofertante, Deus não rejeitou, mas a oferta, Deus rejeitou. E aí, no versículo 6 e 7, está escrito assim, se eu não coloquei errado aqui, porque a numeração está trocada, mas vamos lá. Então Deus lhe disse, por que você anda irritado? E por que você está com essa cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será sobre você, mas será necessário que você domine. E aqui está enfatizando que Deus falou para Caim o seguinte, traduzindo aqui para a gente. Por que você ficou triste? Por que você ficou amargurado? Porque eu te rejeitei. Você quer ser aprovado? Então se corrija. Melhor, em outras palavras, deixando mais simples para a gente. Deus simplesmente olhou para ele e falou, você ficou irritado porque eu peguei a oferta do seu irmão? Se corrija, que eu também vou aceitar a sua oferta. Porém, a gente andando mais para frente, a gente vê algumas qualidades que era quase que impossível de Caim se arrepender por causa disso. E aí eu quero entrar aqui e falar para vocês sobre o grande mal da comparação. Se você vive comparando sua vida com outras pessoas, você é uma pessoa infeliz. Se eu vivo olhando para o outro, olhando para outra pessoa e sempre achando que o outro está melhor que eu, o outro está melhor que eu, aquele outro é melhor que eu, ele fala melhor que eu, ele canta melhor que eu, ele prega melhor que eu, ele é muito melhor que eu. Se você vive a vida se comparando com as pessoas, você é uma pessoa infeliz. E Caim muito provavelmente vivia nessa comparação. Ele se comparava com o irmão. E a Bíblia não entra em detalhes, não fala do dia a dia deles, mas irmãos, era uma família, os pais dele eram Adão e Eva, simplesmente o primeiro homem e a primeira mulher que Deus criou. E talvez, eles ouviam comparações da própria casa. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando nós comparamos a nossa vida com a dos outros, a gente vive frustrado o tempo todo. E aí Caim, talvez, amém, irmãos, a Bíblia não entra nesses detalhes, mas talvez ele olhar para Deus
e vê que Deus rejeitou a oferta dele, olhou para o irmão mais novo dele, e Deus aceitou, talvez esse foi o ápice de tudo. Porque eu acredito que um pecado não começa instantaneamente. Um pecado é alimentado. Assim como nós às vezes deduzimos que Adão e Eva, lá quando foi pego ali comendo a fruta e toda aquela história, talvez a Eva, no caso, vivia cultivando aquela curiosidade, não sabemos, a Bíblia também não entra em detalhes, só fala do dia que aconteceu. Talvez aqui também Caim alimentava essa inveja dentro dele, essa comparação, e aí quando ele viu Deus, a pessoa mais importante, rejeitar a oferta dele, e abençoar o seu irmão por causa de sua oferta, ali foi o ápice para ele. Então, caminhando mais aqui para frente, o problema é quando a gente acha que merece, que não merece, ou que merece o que o outro tem. Caim, mesmo em silêncio, perguntou: por que o Senhor gostou da oferta dele e não da minha? Viver de comparação é viver competindo com o outro. E aí eu faço uma pergunta para vocês: será que nós muitas vezes não somos movidos por uma certa competição? Será que o que nós fazemos, não apenas aqui dentro da igreja, mas se coloque no seu dia a dia, muitas vezes a nossa motivação é querer mostrar que nós somos melhores do que as outras pessoas. E isso é errado, porque há uma linha muito fina entre a comparação e a inveja. Não é apenas, o problema não é apenas você desejar o que é do outro. E aqui eu ouvi uma frase um tempo atrás que eu gostei muito. O problema da comparação não é você se inspirar. Você pode se inspirar nos outros. Você pode olhar para alguém de muita importância, de muita relevância, e você se inspirar no outro. Inspiração é bom. O problema da comparação é quando ela vira uma comparação excessiva e sem critério positivo. E aqui nós vemos alguns detalhes de Caim, que Caim ficou exposto quando eles fizeram esse culto ao Senhor. Primeiro, Caim ficou exposto pelo relaxo, que foi a falta de excelência no culto dele. Abel era muito detalhista, e a Bíblia deixa isso muito claro, ele ofereceu o melhor ao Senhor. E a competência de Abel revelou a incompetência de Caim. E aí, gente, irmãos, no meio corporativo isso é muito claro. Caim sentiu desgosto quando viu que seu irmão foi aprovado por Deus em seu lugar. Lá em Gênesis 4 está escrito: mas de Caim e de sua oferta Deus não se agradou. Caim ficou irritado e fechou a cara. Irmãos, é uma palavra muito dura. Não está nem confortável para mim pregar isso aqui. Mas eu acredito que no confronto Deus nos cura. Amém? Vocês acreditam nisso também? Eu já fui muito confrontado em muitas coisas por Deus, mas eu também já recebi muitas curas. E quando nós vemos aqui esse retrato desses dois irmãos, nós temos que lembrar que o culto que eles ofereciam ao Senhor é o culto que nós oferecemos a Deus. Quando acaba o culto aqui, Deus olha todas as ofertas, os corações rendidos e não rendidos, e o Senhor fala: esse aqui está bom, esse aqui não está bom. Essa oferta está legal, essa daqui não está legal. E aí a outra coisa que nós vemos em Caim é que Caim tinha um coração orgulhoso. Caim não aceitou nem quando Deus deixou claro que estava dando uma chance a ele de se corrigir. Lá em Gênesis 4:7 está escrito: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você domine. Irmãos, Deus deu um caminho para Caim. Deus deu um caminho. Ele falou: Caim, é isso que você tem que fazer. E aí Caim se mostrou orgulhoso, e aí nós vamos vendo o desenrolar da história, que depois Caim mostrou rebeldia. Gente, Caim foi muito afrontoso. Ele olhou para Deus, quando Deus perguntou: cadê o seu irmão? Caim olhou para Deus, meu Deus do céu, isso me deixa constrangido. Caim olhou para Deus e falou: por acaso eu sou guardião do meu irmão? Por acaso eu sou uma babá do meu irmão? Olha o nível de rebeldia que Caim alimentava dentro dele. Caim não se arrependeu, irmãos. Caim foi castigado
pelo seu próprio pecado e viveu consequências profundas, porque ele não se corrigiu, nem mesmo quando o próprio Deus revelou aquilo que era o caminho certo para ele. Eu quero falar sobre a oferta excelente agora, porque a gente viu como a oferta de Caim foi terrível, mas a Bíblia fala sobre ofertas muito excelentes, porque Deus não exige uma oferta perfeita de nós. Vou falar mais uma vez. Deus não exige uma oferta perfeita de nós. Irmãos, desde quando o pecado entrou no mundo, não tem como a gente ser perfeito nessa vida. A melhor pessoa que você conhece, você fala, Gé, mas eu duvido que essa pessoa tenha pensamentos ruins. A palavra diz que todos pecaram. Ah, mas sério que aquela pessoa tão boa, aquele padre, aquele pastor, aquela freira que vive para Deus, ela precisa de arrependimento? A palavra diz que sim, todos pecaram, não tem um que se salve. E é por causa disso, Deus é tão justo, irmãos, que Ele não espera que nós sejamos perfeitos, nem mesmo quando nós entregamos nossa oferta a Ele. Mas uma coisa que Deus quer é excelência. Vocês podem dizer comigo, Deus quer de mim excelência. E o que é excelência? A gente tem que fazer essa comparação. Perfeição é uma coisa, excelência é outra coisa. Você falar que faz algo perfeito, não é verdade. Porque tudo que nós fazemos sempre tem algo que nós podemos melhorar. Por mais que seja algo muito admirável, sempre tem algo que alguém já fez melhor do que a gente. Mas a excelência supera tudo. Se você for uma pessoa excelente, talvez você não tenha nem como se comparar com outra pessoa. E diante de Deus, se a sua oferta for excelente, Deus vai te aprovar e vai te aceitar. Todas as vezes que você se colocar diante dele para oferecer aquilo que você tem para ele. Amém? Glória a Deus. E aí, irmãos, Abel recebeu honra. Eu acho lindo que Abel é citado novamente lá no final da Bíblia, em Hebreus. Lá no final da Bíblia está escrito assim, Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente. A Bíblia fala que a oferta de Abel foi perfeita? A Bíblia fala que a oferta de Abel foi mais que excelente do que a de Caim. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de ofertas. Deus não rejeita as pessoas, não. Jesus deixou bem claro, todos aqueles que vêm até a mim, eles são aceitos, com arrependimento, né? Com mudança de vida, mas eles são aceitos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha como Deus generalizou a salvação. Ele falou assim, ó, todos que invocarem o meu nome serão salvos. Todos que me confessarem como Salvador. Paulo disse sobre Jesus, se você confessar com sua boca e crer com seu coração, você será salvo. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus seleciona as ofertas. Porque Deus é um Deus perfeito, e Ele sendo perfeito, você acha que Deus vai aceitar qualquer coisa? Vocês acham? Eu acredito que não também, e a Bíblia diz que não. E aí os testes de Deus que Ele faz aqui, para nós finalizarmos, eu acho muito interessante isso, porque Abraão passou no teste de lealdade a Deus. Gente, eu não sou pai, um dia serei, e espero que não demore, não demore o meu casamento, em nome de Jesus, amém, eu recebo, tomo posse. Mas irmãos, quando eu for pai, eu não vou ficar entregando meu filho assim de mão beijada não, como Abraão fez. Vocês entendem o nível de lealdade de Abraão? Como Abraão era fiel a Deus, de entregar o seu próprio filho. De um versículo para outro, irmãos, a Bíblia não mostra nem que Abraão questionou a Deus. E Deus prometeu a Abraão, este aqui é o filho da promessa. Esse aqui, eu sarei sua mulher, para que você gerasse esse filho. Ele será descendente, ele será a semente que vai levar o seu nome para o resto dos séculos. E aí chega uma hora que Deus fala assim, agora mata ele lá no alto do monte. Gente, que difícil. Mas Abraão passou no teste.
Isso expõe tanto a nossa falta de fidelidade com Deus. Isso nos constrange tanto, porque às vezes é tão difícil chegar na hora certa no culto. Às vezes é tão difícil a gente ser fiel a Deus na nossa vida de oração, que, gente, não chega nem aos pés de você entregar seu filho para morrer. Mas Abraão passou nesse teste. E aí isso expõe talvez a nossa falta de lealdade a Deus. E aí nós vamos para Abel, que passou no teste da excelência. Abel passou no teste da excelência. Nós vemos também a viúva no templo, que passou no teste da excelência também. Aí eu quero deixar um ponto importante aqui, de que Deus não está olhando para a quantidade do que você dá para Ele. Deus não está interessado e não está medindo o tanto que você dá para Ele. Senhor, eu dei 2 milhões de reais para a tua obra, para caridades, para isso e para aquilo. Porque a viúva deu 3 moedinhas, 2 moedinhas, se eu não me engano. Eu não anotei aqui, foi 2, né? 2 moedinhas. Enquanto outras pessoas davam fortunas, davam quantidades altas. Quando nós julgamos a oferta, muitas vezes a gente fala, não, esses daí que estão dando muito, esses daí estão abençoando a Deus, estão abençoando a obra. Mas a gente olha para a viuvinha que, coitada, talvez vivia sozinha, não tinha nem filho, talvez, não sei, que dava ali 2 moedinhas, e ela deu ali, foi fiel ao Senhor. E Jesus olhou aquilo e se admirou. E a melhor oferta de todas, a oferta perfeita, essa foi a única oferta perfeita. Deus ofertou o seu Filho. E o seu Filho, Jesus, ofertou a sua vida. A palavra diz que Jesus se entregou voluntariamente. Quiseram ali parar Jesus, mas Jesus disse assim, não, ninguém toma a minha vida não. Se eu quiser, o Pai envia legiões de anjos para me proteger. Eu dou a minha vida voluntariamente. Jesus escolheu dar a sua vida voluntariamente. Essa foi a única oferta perfeita que nós podemos contar até hoje na Bíblia. Foi a oferta de Deus Pai, que enviou o seu Filho, e Jesus, que voluntariamente se entregou como sacrifício para livrar todos nós da eternidade longe dele. E aí não é sobre uma grande estrutura. Não estou pregando nem sobre valores. Entendam a essência do que eu estou falando. Nem valores eu citei aqui. Não estou falando sobre dinheiro, mas estou falando da pureza da oferta. Porque a gente fala de oferta e por causa de escândalos aí no mundo, a gente já associa assim, os pastores pedem dinheiro, querem sugar a gente, querem nossos bens, tudo que a gente conquistou. Mas, irmãos, oferta vai muito mais além do que bens materiais. Você dar o seu tempo ao Senhor aqui neste culto é uma oferta. Você está dizendo, Senhor, eu não sei nem o que vai acontecer neste culto, mas eu estou oferecendo a minha vida para receber o que o Senhor tem para mim também. A minha oferta sobe e o Senhor me oferta com bênçãos. Olha só que recompensa linda que o Senhor faz, com bênçãos para nós. Glória a Deus por isso. Então eu estou falando sobre a pureza da oferta. O mundo oferece o melhor deles para eles mesmos e para Satanás. Nós estamos aí no carnaval, e eu vi alguns stories, algumas coisas de que o trio da Ivete Sangalo até superlotou. Teve problemas com o desenvolvimento ali do trio, do show dela, porque superlotou. Se nós olharmos a qualidade do que eles fazem, é lógico que eles têm uma grande estrutura, e aí, né, não tem nem comparação com outras coisas, mas eles dão tudo que eles têm. Eles ficam meses ensaiando, meses se dedicando, meses ofertando seu tempo, meses fazendo tudo, comprando figurino, indo para lá e para cá, para oferecer algo para eles mesmos, e às vezes até para o diabo. Mas quando é para Deus, a gente fala, não, isso aqui o Senhor não toca. Isso aqui, meu instrumento é meu instrumento. Meu microfone é meu microfone. Você acha que eu vou dividir com alguém? Sendo que no mundo, para uma recompensa terrena, que vai passar assim quando eles fecharem os olhos aqui na terra, eles entregam tudo que eles têm. O nosso Deus merece tudo de nós, irmãos. O nosso Deus
merece muito mais do que nós damos a Ele. Que o seu louvor seja excelente para Deus. Que você passe horas estudando canto, respiração. Que você passe horas estudando escalas. Que, meu Deus, como é chato. Que você passe horas estudando, se dedicando. Ritmos e ritmos. Uma pessoa que eu tenho como exemplo atual de dedicação e de excelência é o meu próprio pai. Levanta a mão aí, pai, para o pessoal te conhecer. Esse é o pastor Jetro, pessoal. Gente, meu pai aprendeu saxofone há uns 4 anos que você começou? 2? Nossa, é menos tempo ainda. Ele começou há 2 anos atrás. Irmãos, eu sou testemunha de que é dia e noite ele estudando escala, ele estudando as músicas que ele vem aqui cantar com os irmãos, ele se entregando, ele dando o melhor para Deus. E ali ele sempre fala que ele não quer que seja uma apresentação apenas, mas que ele quer que seja um culto movido pelo próprio Deus. E isso se chama excelência. Porque lembra que eu falei para vocês que Deus não quer uma oferta perfeita, porque Ele sabe da nossa limitação. Deus não espera que você chegue aqui e faça os melhores melismas. Deus não espera que você chegue aqui, suba no teclado e faça os melhores arranjos. Se você consegue, você faz. Porque aí é a sua excelência. Mas se você tem a sua limitação, qual é o seu máximo? O meu máximo talvez seja compor uma canção com poemas lindos ao Senhor. Talvez eu seja desafinado até, mas eu sei compor ao Senhor. Eu sei escrever. Eu sei chegar para o meu amigo que canta e falar: ô meu amigo, eu fiz essa música aqui. Você consegue colocar uma melodia para a gente louvar a Deus com ela? Vocês estão entendendo que Deus não espera que você seja perfeito? Se você tem muita técnica, irmãos, usa essa técnica em nome de Jesus e não se limita. Usa a sua técnica para engrandecer ao Senhor. Mas se você, por falta de estudo, de tempo, de dedicação, não consegue, tem suas limitações, coloca o seu melhor naquilo que você pode. Porque é isso que Deus espera. E aí, gente, eu quero dizer para vocês que as recompensas do mundo são passageiras. Deus olha para a intenção do coração. Deus olha para aquele que tem muita técnica, mas ele faz com um coração sincero e rendido ao Senhor. Deus olha também para quem nunca teve uma oportunidade de subir num palco, é totalmente desafinado, mas mesmo assim dá o seu melhor ao Senhor. Essa é a oferta excelente que Deus quer. Vocês entenderam? Eu não estou falando sobre quantidade, eu estou falando sobre o coração, porque a sua oferta vai revelar o que está no seu coração. Então, você tem muito talento, mostra esse talento. Oxi, canta, bota vídeo nas redes sociais, faz sim seu talento ser conhecido para glorificar a Jesus. Você compõe mesmo. Faz aí as suas músicas rodar aí o Brasil, onde for, chama um amigo para gravar, faz tudo que você achar que precisa fazer para engrandecer o nome de Jesus, porque é isso que engrandece o nome dele, quando a gente não fica retendo. Se você prega, canta, dança, e sei lá, varre a igreja melhor que todo mundo, usa esses talentos para você engrandecer o nome de Jesus. Não desperdiça o outro talento, porque um novo talento foi descoberto em você. Use todos os talentos para engrandecer o nome de Jesus. E eu acredito que Deus viu isso em Abel, por isso que ele foi aprovado. E quantos querem ser aprovados por Deus aqui nessa noite? Quantos querem dizer: sim, Senhor, me usa com o máximo que eu posso fazer? É pouco, eu sei que para um Deus tão grande não é nada. O Senhor deve ter anjos aí que cantam infinitamente melhor que eu, muito mais afinados. Mas Senhor, esse é o meu melhor. Meu vibrato não é muito bom, meu melisma não é muito legal. Tem gente que até fecha o ouvido para não dar um tremelique quando me ouve cantando. Mas Deus é o meu melhor. Eu sei que o Senhor não espera a perfeição de mim. O Senhor espera que eu seja entregue ao máximo do que eu posso. Aleluia. E a aprovação de Deus é o que mais importa. Porque, como eu falei para vocês, a recompensa dos homens é passageira. Jesus falou que
se você recebe o reconhecimento dos homens, e se você espera esse reconhecimento dos homens, é tudo que você vai conseguir. Você pode orar bonito e alguém elogiar. Se você achar que aquilo ali é tudo que você precisa, reconhecimento de alguém, aquilo ali é tudo, acabou. Mas Jesus disse que aquele que faz em secreto, lá no quarto fechado, fala com um pai, sem querer se amostrar, sem querer cantar bonito, mas canta para Deus, primeiro para Deus. A palavra deixa bem claro que Deus o honra em público. Amém? Eu acho que vocês não entenderam não. Vocês têm que glorificar, irmãos. Quando você cultiva a sua vida de intimidade com o Senhor, Jesus ensinou que você é honrado em público. Olha, Senhor, eu estou me escondendo aqui, Deus, mas é para a Tua glória. Eu canto assim, Senhor, mas é o máximo que eu posso dar. O Senhor vai te honrar e vai fazer você aparecer, digamos assim, para que você faça o nome dele ser mais conhecido e mais glorificado, em nome de Jesus. E eu quero dizer para vocês que, para nós construirmos algo grande, e talvez para ofertarmos algo que seja maior e que abençoe mais pessoas, nós precisamos de outras pessoas caminhando com a gente. Sabe essa pessoa que está do seu lado? Ela pode contribuir para o que você tem para oferecer ao mundo, para que o nome de Jesus seja exaltado, chegue em mais pessoas e alcance mais pessoas. Agora eu vou abrir meu coração aqui rapidamente. Nós não temos uma estrutura para gravação. O nosso som é antigo. Tem muitas coisas que nos limitam aqui. Vocês perceberam aqui que nós não temos fone de ouvido para todos. Nós tivemos que colocar na bateria, porque senão o baterista não ia ouvir a gente. Nós não temos como fazer uma gravação nova, por exemplo. Aqui dentro da nossa igreja, com o que temos agora, não conseguimos. Mas o Senhor nos deu amigos. O Senhor nos deu pessoas que disse: eu vou abraçar essa ideia de vocês aí. Gravar 5 músicas, 6 músicas, de uma vez, porque eu vou te ajudar. E uma dessas pessoas foi o Zaqueu, irmãos, que eu sou tão grato pela vida do Zaqueu. O Zaqueu sempre nos abençoa muito, ele não tem noção. Desde aquelas lives que nós fizemos aqui, nós também participamos de outras lives com o Zaqueu lá na outra igreja que ele congregava. E aí nós sempre somos muito abençoados pela vida do Zaqueu. E não só pela vida do Zaqueu, mas eu sou muito grato a Deus também por ter pessoas aqui dentro da Shalom que abraçam as ideias, que dizem: cara, vamos fazer acontecer isso aí, vamos fazer essa loucura, vamos lá, que não fica assim, ai, não sei, não vai dar certo. Irmãos, aqui eu sou testemunha de que a nossa igreja é muito abençoada com as pessoas que Deus trouxe para cá. E eu também vi ali a Quinha, que a Quinha também já nos abençoou tantas vezes, irmãos. E eu estou muito feliz de ter você aqui, viu, Quinha? Deus abençoe você. A Quinha já nos abençoou tantas vezes. Ela que iniciou aqui o trabalho de mídias, podemos dizer assim, porque não tinha um ministério estruturado ainda, e ela meio que deu o botão de start ali, para nós desenvolvermos algo. A Quinha já nos abençoou tantas vezes. Outras pessoas que estão nos abençoando atualmente também é a Juliana, que a Juliana, irmãos, ela é meio freelancer, né? Quando nós falamos assim: Juliana, você consegue fazer os stories lá de tal evento? Porque falta alguém para fazer às vezes, né? Não está ali disponível. E ela fala: sim, Jé, pode contar comigo. Então, irmãos, você quer que a sua oferta alcance mais pessoas? Porque todos os nossos talentos são para alcançar pessoas. Chegue para o seu amigo e peça ajuda. Chegue para o seu amigo e peça ajuda. Eu estou aprendendo a fazer isso, porque às vezes eu tenho dificuldade de pedir ajuda porque eu quero fazer tudo, na verdade. E aí, quando não dá certo, Deus fala para mim: filho, pede ajuda, é tão fácil. Pede para alguém para te ajudar. E eu quero dizer para vocês, te encorajar, e aqui eu encerro.
de que se você quer que os seus talentos cheguem a mais pessoas, peça para essa pessoa que está do seu lado para te ajudar. Porque quando dois caminham juntos, eles podem chegar mais longe. E aqui nós somos muito mais de 2 pessoas. Imagina que todos nós nos ajudemos aqui de alguma forma. Vamos fazer, sei lá, uma loucura e fazer um evangelismo dentro de um campo de futebol, lotar aquele campo de futebol. Irmãos, tem 4 denominações aqui, mais ou menos, tantas pessoas que conhecem outras pessoas. Vocês entendem como os nossos talentos podem chegar a abençoar outras pessoas quando nós não achamos que vamos fazer tudo sozinhos? Deus quer que nós sejamos corpo, e o corpo ele anda junto, minha mão não fica para trás, o meu pé não fica para trás, ele vai junto. Então, em nome de Jesus, eu quero finalizar esse praise time, dizendo para você, primeiro, seja excelente na obra de Deus com aquilo que você tem. E segundo, você não está sozinho para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus te deu amigos. Deus te deu amigos. Talvez os da sua casa, por não conhecerem o Evangelho, por serem pessoas que não se renderam a Jesus ainda, te reprovem, diga que você não vai dar em nada. Mas Deus te deu uma outra família, que é a família eterna dele, que Ele é o Pai de todos nós, e Ele colocou essas pessoas para você ir mais longe do que você imagina. Você pode ficar de pé aí no seu lugar, nós vamos orar.